Vamos para a palavra, então? Daqui a pouco eu oro. Eu vou falar de um tema que eu ouvi, assim, por muitas pessoas que já esteve aqui e estão aqui ainda, e inclusive eu já postei isso no meu Facebook, uma palavra chamada improváveis, né? A gente ouve as pessoas falar, chegou o tempo dos improváveis. E isso mexeu comigo. Como assim chegou o tempo dos improváveis, né? E aí, para a gente começar, eu queria que o Felipe abrisse aí, para vocês me acompanhar, 1 Coríntios, do 1, capítulo 1, né? Versículo 27 e 28. Vou ler e depois a gente ora. Ele diz assim, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Coloca o 29, só para mim terminar essa frase. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Né? Então, aí é um versículo que fala sobre o chamado dos santos. Né? Então, ele fala um pouquinho de pessoas, do tipo de pessoas que ele chamou. Né? Pessoas fracas, pessoas loucas, para confundir quem? Os sábios. Pessoas que a sociedade não dá nada. Pessoas desprezadas. Não é mesmo? Para tornar aquelas que se acham todo o poder e nada. Mas qual que é o objetivo de tudo isso? Mostrar que quem tem todo o poder é Ele. Somente Ele tem toda a glória. Né? Então, vamos orar para me dar alguns exemplos para vocês aí de onde o Senhor me levou aí nessa mensagem. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Jesus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Pai. Me usa como instrumento seu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E esses que estão aqui, Pai, que estão ouvindo, Pai, eu te peço, sela essa mensagem, Jesus. Sela no coração, Pai. E que ela venha dar muitos frutos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, como eu disse para vocês, né, que essa palavra é muito forte, né? Ouvi pessoas falando assim, ficou só os improváveis. O Senhor usa os improváveis. E isso foi mexendo comigo, e eu ali no trabalho ontem, fiquei pensando sobre isso. E só que aí eu fui vendo alguns testemunhos. O primeiro testemunho que eu fui ver, que eu nunca tinha visto, era do Luiz Hermínio. Eu fui dar uma olhada no testemunho dele, né? Falei, deixa eu ver como que era a história desse homem, como que ele foi chamado. Alguém já teve o prazer de ouvir o testemunho do Luiz Hermínio? Já, né? Vocês também são curiosos pra caramba. Então, vocês também já foram curiar, né? Ele tem um testemunho muito lindo. Ele relata que ele foi um viciado em drogas. Ele relata que ele tinha não sei quantas gramas de cocaína no bolso. Ele relata que ele cantava, ele com droga, cantava louvores, e que ele escutava os avós dele, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Ele escutava os avós dele pregando, mas ele em si, viciado nas drogas. Ninguém dava nada para o Luiz Hermínio. E ele conta também que os filhos deles uma vez estavam chorando, orando por um pacote de bolacha vazio. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, como assim, né? Para vocês verem a história desse homem. Esse homem não tinha nada. Absolutamente nada. Ele falou assim que vendo os filhos sofrer, a orar porque queria um pacote de bolacha e o pacote de bolacha estava vazio. Ele falou que a esposa chegou a colocar várias trancas na janela, em portas, para que ele não saísse para usar drogas. Então, ou seja, é um testemunho marcante. É alguém que, tem muitos religiosos que, olhando para o Luiz Hermínio, jamais diria que ele seria quem ele é hoje. Jamais daria uma oportunidade, uma chance para ele. Porque, afinal de contas, ele era um viciado. Ele era um desprezível para a sociedade. Ele não era ninguém, né?
E aí ele fala que ele começou então com uma bicicleta. Vocês devem ter ouvido, mas eu vou falar de novo. Ele começa com uma bicicleta, né? Acho que vendendo pão, é isso mesmo? Não? Isso, desculpa, arrecadando alimentos para uma casa de viciados, alguma coisa assim mesmo, exatamente isso. E ele começa ali, então, a trajetória dele. Né? E aí ele começa a passar em portas pedindo doações, né, de alimentos para poder servir aí nessa casa de viciados. Né? E o Senhor ali começa a marcar, porque parece que o Luiz Hermínio, quanto mais ele buscava ajuda, mais ele também tinha intimidade com Deus. E ele tinha as revelações assim, daqueles tipo que fala, uau, que nem ele faz, né? Uau, né? O cara estava assim, o nível tanto com Deus. Né? Ele recebeu também um espaço para fazer os seus, né, os seus trabalhos evangelísticos. E hoje nós conhecemos o Luiz Hermínio como uma grande referência no mundo evangélico. Né? Ele é um pregador do Mevan, fundador do Mevan, e ele prega muito. Meu, aquele cara pregando, você está aí na sua casa escutando, você é tocado pelo Espírito Santo. Porque existe algo específico na vida dele. Existe algo que o Senhor derramou apenas sobre ele. E ele mesmo, nos seus vídeos, ele consegue impactar multidões de pessoas. Né, com a simplicidade das suas pregações e com as revelações que ele tem do Espírito Santo. É a coisa mais linda. Quem nunca ouviu, ouça. E onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que no nosso meio, existem pessoas que a sociedade não dá nada. Existem pessoas que entram na igreja, a primeira coisa que eu não estou falando dessa, eu vou falar no geral, tá? Eu já fui em várias igrejas, essa não foi a minha primeira igreja, eu me converti aqui. Mas antes de conhecer o ministério, que antigamente era Nova Vida, né? Eu já fui para a congregação, já fui para a Assembleia de Deus. Então eu andava com a minha tia, vai um profeta lá, vai um profeta lá em Itapevi, vamos. Eu ia junto com ela. Então a gente já indo atrás de profetas, misericórdia, Senhor, queima a gente, meu Deus. Mas enfim, né? A gente começou dessa maneira. Ah, tá tendo oração lá na casa de fulano, vamos. Estava lá da Lily Cleide, né? Mais um pessoalzinho que ia também comigo. E então eu consegui testemunhar por muitas vezes as pessoas te olhar pela sua aparência, pelo carro que você chega na igreja, te perguntar da sua profissão, perguntar do seu passado. E se você tem algo que é um passado destruído, as pessoas vão te rotular. Elas vão te desprezar. Eu não estou falando que são todas, mas na grande maioria, né, existem muitas pessoas religiosas dentro da igreja. Pessoas que olham para você de uma maneira que Deus não vê. Quem se lembra da história aqui de Samuel, quando ele vai para a casa de Jessé? Samuel, num primeiro momento, ele teve um olhar crítico, um olhar do homem. Ele, quando olha os filhos de Jessé, ele olha e fala, provavelmente é esse que o Senhor vai levantar rei. E aí Deus fala para ele, não é esse, Samuel. Deus não vê como um homem vê. Deus vê o interior. O homem só consegue ver o exterior. E assim a história vai falar também que quando ele fala, mas pô, acabou todos os filhos de Jessé? Jessé fala, mas eu tenho ainda um moço, um jovem. Quem é que dá crédito para jovem, né? Hoje, se você vê um pregador jovem, você vai falar, mas que experiência tem aquele homem para pregar? O que ele pode falar de casamento se ele não tem experiência alguma de casamento? Aí minha pergunta é, Jesus casou? E ele tem muita experiência sobre casamento. E aí as pessoas olham um jovem, assim como era Davi. Davi era um jovem. Eu imagino que Davi era pequenininho, como a Bíblia mesmo relata, né? E Samuel, o próprio pai, o pai fala assim, mas ele é apenas um moço. E aí Davi, não, mas a gente não vai ceiar, Davi não, Samuel, a gente não vai ceiar enquanto ele não chegar aqui.
Né? Então, quando ele chega, o Senhor fala para ele assim o seguinte: é esse. Ele vai ser o rei de Israel. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Olhando humanamente, assim como Samuel olhou, você acha que Davi ia conseguir alcançar aquilo que o Senhor tinha planejado ali com o olhar de Samuel? Ou o olhar do pai dele, de Jessé? Provavelmente não. Mas como eu disse aqui, o Senhor olha diferente. Ele, olhando aqui para mim hoje, ele não vê o que vocês estão vendo aqui. Ele vê o que eu sou no secreto. Ele vê o que eu sou lá fora. Ele vê o que eu sou na intimidade. Então, não adianta a gente querer enganar o outro, passar a ser o que você não é. Porque o Senhor te conhece por dentro. Ele sabe quem você é por dentro. E Ele sabe o que você vai ser lá na frente. Né? Então, esse olhar crítico existe no meio da igreja. Né? Quando você vai para uma igreja, as pessoas não te levantam muitas vezes porque você é jovem. Muitas vezes as pessoas não te levantam porque você não tem uma teologia, porque você não tem conhecimento. As pessoas olham para você e falam: você não sabe nem falar. Vai falar da minha palavra? Mas e quem disse que o Senhor precisa de alguém que saiba falar? Que tenha os melhores estudos? Quem disse isso? Olha os fariseus. Vamos dar exemplos de fariseus. Fariseus eram homens o quê? Estudados. Homens que tinham conhecimento aqui, ó, da letra. Mas eles não tinham o espírito vivificante que vivifica as vidas, que traz revelações. O que precisa para nós, então? Gente, então, você está falando que não precisa estudar? Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer para você, seja menos crítico. Não olhe a pessoa dessa maneira. Não falar, ele não pode. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Então, não fica julgando o outro porque... fui bater papo com aquele fulano de tal, só fala besteira. Tem um pessoal que é fora da casinha. Mas o Senhor usa os fora da casinha também, usa os loucos para confundir quem? Os sábios. Né? Então, tem pessoas que se fala, conversa e falam: mas esse cara não está falando nada com nada, só pela misericórdia. Mas aí depois você vai para sua casa e você começa a refletir naquilo que a pessoa falou para você. Você fala: aquele cara não é louco não, ele falou umas coisas que tem tudo a ver. Era eu que estava na emoção daquele momento e não consegui compreender o que aquela pessoa estava falando. Então, começa a dar mais ouvido e começa a valorizar as pessoas. Não olhe o pregador, não olhe o ministro do louvor porque é novo, porque é jovem, tá? Até porque, se você for pegar aí algumas... Eu fui dar uma olhada nos discípulos de Jesus, a maioria deles eram pessoas jovens. O próprio Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, ele não era nenhum velhinho. Não era um homem que tinha vivido, né, os seus 60 anos. Porque, às vezes, a gente acha que só pode vir coisas boas de um pastor onde o seu cabelo já está branquinho, onde a sua idade já está avançada. E não tem nada a ver. Tiago não vai ter o cabelo branco. Ai, Senhor, perdeu, misericórdia. Gente, deixa eu voltar para o foco aqui. Então, a gente tem que parar com isso, né, de olhar dessa maneira, né? Domingo agora nós tivemos um pregador, né, um pouco mais aí experiente. A gente já olha e fala: esse cara tem tanta experiência. Mas aí você vê pega o Tiago pregando. Tiago é uma bênção. Ele é jovem, é mais novo do que eu. Sou mais velha do que o Tiago, você me respeita. Então, é um jovem, mas é usado pelo Espírito Santo. O importante não é a sua idade. O importante é o quanto é a sua intimidade com Deus e o quanto Ele está te usando para expandir o reino. Né? Então, a gente temos que parar, né? Parar de criticar as pessoas e começar a ter os olhos bons que o Edu pregou aqui na quarta-feira. Que pregação! O que ele não viu nada no desenho, o homem viu tudo de Deus. Eu falei: o Lucas acho que até deu esse exemplo. Não, foi o Manuel que deu esse exemplo no grupo, né?
Você vê como são coisas edificantes. Ele deu o exemplo do Dudu que pregou aqui, e eu estou falando aqui novamente. Que coisa interessante, os bons olhos. É você olhar com um olhar diferente. É você ver as qualidades da pessoa. Não ver só aquilo que deixa ela ali debilitada, seja um vício, seja sei lá o quê, a sua fraqueza. Tá? Então, é onde eu quero chegar. E aí eu trouxe alguns exemplos da Bíblia. Eu poderia citar vários, mas eu quis pegar alguns mais específicos. Eu peguei um pouco da história de Moisés. Né? Eu acho que todos vocês conhecem a história de Moisés. Moisés, ele, quando foi chamado por Deus, ele estava foragido, né? Ele tinha fugido da onde? Do Egito. Porque, com medo de morrer, Moisés foge. Ele foge do Egito. E ali, Deus chama então Moisés para libertar o povo de Israel, que inclusive era o povo de Moisés. E Moisés olha para Deus e fala assim: quem sou eu para libertar o teu povo? Isso depois, se vocês quiserem acompanhar, está lá em Êxodo 3:11. Ele olha para Deus e fala assim: quem sou eu para libertar o teu povo? O Senhor diz: eu sou contigo. E eu fui então estudar um pouco a história de Moisés. Muitos podem dizer o seguinte: Moisés era um príncipe. Não, Moisés não era um príncipe. Ele foi criado no palácio. Ele foi criado com a filha de Faraó, mas ele não tinha sangue de príncipe. Ele tinha sangue de hebreu. Ele era um judeu. Ele era um desprezado. Então, se ele fosse para a origem dele mesmo, se você for pegar a origem de Moisés, Moisés era apenas um escravo. Era isso que era Moisés. Moisés era um homem improvável. Como pode Moisés libertar o povo de Deus? Mas Deus olhou em Moisés graça. Deus olhou para Moisés e viu algo que nem Moisés sabia que ele tinha. Então o Senhor chama Moisés. Aquele cujo ele diz o seguinte: quem sou eu, né? E o Senhor envia ele para libertar o povo de Israel. E se você for dar continuidade à história de Moisés, você vai ver que o improvável tirou o povo da escravidão. Aquele que tinha medo, aquele que tinha os seus problemas. Moisés, ele foi um homem medroso. Senão ele não tinha fugido, ele tinha enfrentado lá. Mas ele fugiu. Então, Moisés teve medo. Moisés estava... Eu peguei uma passagem que fala que Moisés, eu acho que é nesse capítulo mesmo, ele era pastor. Ele estava pastoreando ovelhas. Né? Então, Moisés não era ninguém tão assim famoso. Então, o Senhor viu graça em Moisés. Ele viu que a sociedade poderia rejeitar ele, mas o Senhor não rejeitava Moisés, porque o Senhor sabia do potencial dele. Então, um exemplo é Moisés. O outro exemplo, que é o mais marcante que eu acho, é a história de Raabe. Quem já ouviu falar da prostituta Raabe? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa história, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte. Está lá em Josué 2:1, que Raabe, ela morava no muro da cidade ali de Jericó, né? E ali os espias, então, entram para a casa de Raabe, daquela prostituta, e ela esconde eles. Ela esconde eles porque o povo ali de Jericó queria matar, porque sabia que eles eram espias de Israel. E ela esconde, mas ela pega e fala uma coisa muito interessante. Ela fala que tinha ouvido falar da fama do Deus de Israel. E ela sabia que Deus iria derrotar Jericó. Então ela pede para eles o seguinte: que a família dela fosse poupada. Mas aí você olha e pensa assim: Raabe, uma prostituta, foi poupada. Ah, legal, amém.
Mas, além de ela ter sido poupada, para quem não sabe, Raabe, ela entra na genealogia de Jesus. O bisavô de Davi é da parentela, da genealogia de Jesus. Raabe, ela é citada lá em Hebreus, mulher de fé. E até hoje você vê pessoas se convertendo com a história de Raabe, de uma prostituta, por causa da fé daquela mulher. Então, até hoje, Raabe não é mais viva, né? Misericórdia. Mas, aleluia, né? Ninguém está vendo espírito por aí, não, né? Mas até hoje, Raabe converte muitas pessoas com o posicionamento dela. Ela deixou de ser quem ela era para ser aquilo que o Senhor sonhava para ela. Porque o Senhor sabia quem era Raabe. O Senhor conhecia o profundo de Raabe. Aqueles homens ali de Jericó, certeza que não. Mas Deus sabia que Raabe era diferente. Amém? E outra pessoa, que eu só vou falar 3 do Antigo e 3 do Novo Testamento, é Davi. Ah, Davi. Davi também era um pequeno. Eu já comecei a falar um pouco de Davi aqui com vocês. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele era o filho pelo qual o pai, eu não vou falar que o pai desprezava, porque eu não vi isso na palavra, mas o qual o pai olhava e falava assim, ele era apenas um moço, eu tenho aqui os meus filhos fortes, guerreiros, valentes. Com certeza vai ser um desses que Samuel vai ungir. Mas Davi, ele não tinha nada que chamasse a atenção. Davi não sabia pegar numa espada. Davi não tinha estatura de um guerreiro. Mas Davi tinha a presença de Deus sobre a vida dele, e isso era suficiente. E Davi, quando ele sobe, né, para ir encontrar ali com o pessoal de Saul, com os guerreiros, que ele acha que ia levar comida para os irmãos dele, né? Ele escuta ali um homem filisteu chamado Golias, incircunciso, sem vergonha, encontra ali aquele homem desafiando o exército de Deus vivo. Aí você vê um nanico que não sabia pegar numa... Eu não acho, não, gente, eu tô exagerando. Mas ele deveria ser pequeno porque a Bíblia fala que ele é pequeno. Então, Davi, um garotinho, olha aquele cara gigante, enorme, e vê todo aquele exército ali com medo. E ele fala, como pode esse incircunciso fazer isso com o povo, com o exército do Deus vivo? Deixa que eu vou até ele. Ah, se eu tivesse ali, até eu dava risada. Sem misericórdia. Mas o povo olha e fala, tipo, como assim? O irmão dele já olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Por que você não foi cuidar das ovelhas do pai? O irmão dele questiona ele. Tem uma passagem bíblica, o irmão dele fala assim com ele. Só que Davi era um homem tão diferente que antes de ele ir levar comida para o irmão, ele já tinha deixado as ovelhas com um servo. Davi era um cara top mesmo. Ele não deixa as coisas dele largadas para fazer outras coisas aqui. Ele faz aqui bem bonitinho e vai resolver as outras coisas que o pai manda. E o irmão achando que ele tinha deixado as ovelhas jogadas, achando que não. Davi veio aqui se intrometer. Mas o que era aquilo? Era ciúmes, era inveja. Achava que o irmão era um desprezado, que o irmão não podia fazer nada. Mas Davi, como conta a história, né, Davi enfrenta Golias e vence Golias. Mas o Golias zomba de Davi. Deve imaginar o que esse menino, sem armadura alguma, sem espada alguma, vai achar que vai me vencer? Só que Golias desconhecia o Deus de Davi. Porque o próprio Davi, ele fala, você vem contra mim, contra essas lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele vence Golias. Então, Davi tem algo diferente.
Davi era um cara desprezado. Davi também ele teve problemas interiores. Se você for pegar alguns salmos de Davi, você vê que Davi teve grandes tristezas na alma. Mas Davi era um homem que foi chamado segundo o coração do Senhor. Porque Davi era diferente. As pessoas desprezavam Davi. Mas o Senhor sabia quem Davi iria ser. E chegou o tempo de Davi ser levantado rei. E Davi dá tanto exemplo que a gente pode levar para nossas vidas, gente, vocês não têm noção. Para de falar mal de um pastor. Um homem ungido por Deus. Quem é você para falar de um pastor? Você não pode falar de um pastor. O próprio Davi, ele jamais ousou em falar de Saul. Porque ele sabia que foi o próprio Deus, ali, com Samuel, a pedido do povo, que ungiu quem? Saul. E Davi respeitou. E Deus é maravilhoso. Repare que Davi ele não ultrapassou Saul, ele não passou na frente, ele não quis pegar o poder. Depois da morte de Saul, é que Davi assume o poder. Então, é algo interessante para nós. A gente tem olhares críticos de olhar para um pastor ou de olhar para alguém que o Senhor levantou e ficar com dúvidas no coração. O Senhor levantou mesmo? Quem é você para fazer esse tipo de pergunta? Deixa Deus. Deus faz o que Ele quiser. Existe uma passagem lá em Atos que fala assim, ó, que ele dá um exemplo que fala assim, se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, não vai prosperar. A gente deve pensar assim também. Se for de Deus, vai acontecer. Não é de Deus, não vai acontecer. Mas a gente não pode ficar criticando, né, falando de um pastor. Né, e eu tenho esse meu jeito temperamental, mas eu costumo defender pastores. Eu costumo puxar saco de pastores. Não é costume puxar saco de pastores. É que eu acho que um pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande espiritual. E se você hoje está aqui, é porque alguém lá atrás, ou até mesmo quem é dessa, eu vou falar do pessoal dessa igreja, os pastores daqui passaram por momentos muito difíceis, espirituais, por causa da sua vida. Enfrentaram guerras espirituais por causa de você. Simples assim. E você tem que ter o quê? Uma gratidão pela vida deles. Não importa o ponto que estão, não importa o jeito que você está, do jeito que a pessoa está. O importante é você ter o olhar de gratidão, o olhar de bons olhos. Que se você está aqui hoje, sua família está servindo o Senhor nessa casa, é porque alguém pagou o preço por você. Alguém guerreou, alguém intercedeu, alguém orou. Você acha que é fácil uma pessoa vir preparar uma mensagem e pregar aqui? É uma responsabilidade muito grande. Tiago sabe disso, Edu sabe disso. São responsabilidade muito grande. Vim aqui usar, aqui falar com pessoas e vai ser cobrado lá no céu. Que besteira foi aquela que você falou lá em cima? E assim é o reino do Senhor. Então, se um pastor está falando besteira em cima do púlpito, qual que é a sua? Absorve só aquilo que vem do Espírito. E descarta aquilo que você achou que não te edificou. Mas também não fique julgando. Né? Descarte. É igual profecias. Profecias veio para a profecia, alguém profetizou na tua vida? Amém, aleluias. Não vai também ficar feito um doido. Quando é que vai acontecer a profecia? Espera, calma. É tudo no tempo do Senhor. Ah, mas o que você falou, porque se alguém vem dar uma profecia ruim, ninguém aceita, né? Só quer coisas boas. Né? Essa irmã é louca, não sabe nem da minha história, fica umas coisas dessas, está amarrada, sai daqui, Satanás, né? Apartai de mim, Satanás. Então, as pessoas não aceitam algumas coisas. Mas guarda, respeita. No tempo do Senhor, as coisas vão acontecer. Então, Davi, um homem aí que tem muito a nos ensinar. Amém? Eu poderia falar aqui de José, o rejeitado pelos irmãos. Poderia falar de Gideão, aquele que
que disse, né, quando foi chamado, logo eu, que veio da tribo tal, a minha clã é menor ainda. Então, e ele vai e vence milhares aí de moabitas que ele enfrentou. Quem se lembra? Foi, né? Acho que foi. Se não foi, a gente corrige depois e fala. Mas Gideão, ele tira então o povo ali de Israel, né, da escravidão daquele povo que estava ali oprimindo o povo de Israel. Agora, eu vou falar lá do Novo Testamento de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Já ouviram falar da mulher samaritana que foi ali no poço? Quem se lembra dessa história? Quem não se lembra, está lá no livro de João. Coloca aí, Felipe, rapidinho. João 4:9. Diz assim, ó: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Então aquela mulher, ela se sentia desprezada pelo povo judeu. E ela vê ali então Jesus, um judeu, pedindo água para ela. Ela já questiona ele: como pode você, judeu, pedir água para uma samaritana? Né? E se você for um pouquinho mais para frente, essa mulher ali, Jesus revela algo interessante sobre essa mulher. Essa mulher, ela tinha sido casada 5 vezes. Essa mulher tinha um passado tanto. Que passado destruído essa mulher tinha. E engraçado que essa mulher, ela buscava água no momento em que o sol pegava forte mesmo. Porque eu nunca fui para aqueles lados, mas dizem que durante o dia é aquele sol e durante a noite é aquele frio. E naquele tempo, o horário que ela foi era para os desprezados só buscar água naquele horário. E ela está ali, então, para pegar água e Jesus fala para ela dar água para ele, né? E ela questiona ele, porque ela tinha vários problemas. Ela era, então, de fato, uma pessoa também improvável. Mas eu quero te atentar uma passagem sobre essa mulher. Uma mulher samaritana, ela fez muitos, a Bíblia fala que muitos samaritanos se converteram a Jesus. Então, uma mulher cujo ninguém dava nada, converteu muito mais pessoas do que, às vezes, você que se acha o tal. Santo Deus, está amarrado em nome de Jesus. Mas é uma coisa que você para e pensa, você fala assim, meu Deus, uma mulher com passado igual daquela mulher, meu Deus. A Bíblia fala que muitos vieram a crer em Jesus por causa daquela mulher. Né? E tem tantas pessoas cheias de poder indo para o inferno, achando que vai para o céu, que não convertendo ninguém. Pelo contrário, sendo pedra de tropeço na vida de muitos. Que nós não sejamos essas pessoas no nome de Jesus. Amém? E o outro é o Pedro. Pensa em um cara temperamental. Que Pedro. Pensa em um cara difícil, era Pedro, né? Pedro, um pescador, né? Tá lá no livro de Marcos. Eu peguei no livro de Marcos, do 1 ao 16. Ele era um pescador. Pedro foi aquele homem que negou a Jesus. Pedro foi aquele homem que por 3 anos, caminhando com Jesus, ainda caminhava com a espada. Cara doido, gente, como pode? Ele estava andando com Jesus. O amor do lado dele estava ali. E mesmo assim ele estava com a espada. E quando aqueles homens vão prender Jesus, Pedro dá um de louco. Mete louco, achando que ele é arrebentar todo mundo, doido. Ele vai lá e corta a orelha, né?
daquele soldado. Acho que fala o nome dele, é Malcolm, né? E corta ali a orelha do soldado. O Senhor fala, mas se eu quisesse, eu mandaria muitos anjos aqui. Miriam, assim, menina é chique, o menino fala até chique ali. É que está na Bíblia, né? É que eu não estou lendo. Mas, enfim, ele daria ordem a um monte de anjos se ele quisesse. Não precisava da espada de Pedro. Mas Pedro mostra o comportamento que ele tinha. Então, Pedro também era um homem temperamental. Você acha que aqui não tem gente assim? Se tem. Ai, Jesus. Misericórdia, irmão. Tá amarrado. Tem algum espelho aqui? Achei que tivesse algum espelho atrás de mim. Misericórdia, né? Igrejas lotadas de pessoas temperamentais. Dá licença. Eu sou assim, tá, gente? Pai, tem misericórdia de mim. Mas Pedro era um homem também que, acredito eu, que se entrasse em qualquer igreja, o pessoal olhava assim, esse cara aqui fede a peixe. Santo Deus. O que esse cara, fedendo a peixe, pode fazer alguma coisa para o reino? Para quem não sabe, para quem não se lembra, no dia de Pentecostes, diz a palavra, que 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Que a sombra de Pedro curava as pessoas. Que Pedro foi o fundador da igreja primitiva. Pedro foi em vários lugares pregar a palavra do Senhor. Pedro era o cara. Pedro, então, ele, depois da sua conversão verdadeira, naquele processo que Jesus olha para ele, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E pergunta para ele por 3 vezes. Que eu não lembro onde está escrito, mas eu sei que está escrito. Está na Bíblia, procura na Bíblia para ver se vocês não vão achar. Vocês vão achar. Então, Pedro, um homem que não tinha nada, era temperamental, converteu mais de 3.000 pessoas, fez milagres. Pedro, ele teve a revelação de quem era Cristo. Pedro, então, era um homem diferente também. Um homem cujo, se a gente olhar hoje assim, pelo passado dele, esse cara aí, sem chance. Não dá para pregar a palavra, não. Esse cara aí é doido. Ele vai começar a pregar lá e vai começar a falar um monte de dar chicotada no povo ali, né? Então, o Senhor viu em Pedro algo que ninguém poderia ver, né? Amém? E, por último, eu vou falar de uma pessoa que também era improvável, né? Se você parar para pegar algumas passagens bíblicas a respeito dele, você vai ver também que ele era uma pessoa improvável. O próprio Jesus. Você está doida, Dalila? Como Jesus era um homem improvável? Onde você viu isso? Eu vi lá em Isaías 53:3. Põe para mim, Felipe, para mim ler. Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Então, Jesus, ele era um homem desprezado. Jesus era um homem rejeitado. Um dos discípulos, chamado Natanael, ele olha para Filipe e diz assim: pode coisa boa vir de Nazaré? Quem sabe qual é a resposta seguinte? Sim, vem e veja. Então, aquele que ninguém dava nada para ele. O cara nasceu em Belém. Belém do Pará. Esse menino é engraçado. O cara nasceu em Belém. Filho de quem? Filho de José. Quem era José? O Zezinho lá. O carpinteiro. Da irmã Maria. Gente. É claro que as pessoas estavam esperando pelo Messias. Um Messias e tanto. Bonito. Um Messias, né? Diferente. Mas vem Jesus. Que nasce ali. Em um lugar ali. Que não tinha nem espaço para o coitado nascer. Gente, é coisa de louco. As pessoas não davam nada para Jesus. Mas diz a Bíblia que ele crescia, como é que é? Edu adora falar essa. Ele adora dar esse tipo de parabéns para as pessoas. Crescia como?
e graça, né? Então, Jesus, gente, o maior exemplo para nós de que ninguém dava nada para aquele homem, né? E ele, com toda a humildade, ele, até hoje, né? Se estamos aqui, é por causa dele. É por meio dele e para ele. Então, aquele que a sociedade não dava nada, realizou tantos milagres, fez tantos discípulos e faz até hoje. Né? Eu mesmo sou um discípulo do Senhor, vocês também são, não são? Tenho certeza que vocês são discípulos do Senhor. Aleluia? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, misericórdia. Então, o que eu queria passar para vocês é... Não se deixe abater pelo que dizem sobre você. Por você ser jovem, por você ter algum tipo de vício. Ah, eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Para. O Senhor te vê diferente. O Senhor sabe do seu potencial. O Senhor sabe para onde você vai chegar, quem você vai ser. Então, entrega a sua vida ao Senhor e deixa Ele agir, deixa Ele fluir dentro de você. Não liga, não deixa as pessoas te rotular, não. Porque, entenda uma coisa, não é dos fortes, não é das pessoas que têm aquela autoconfiança. O Senhor, Ele está à procura daqueles que o coração tem a confiança em apenas uma única pessoa. No nosso Deus. Aquele que é dependente totalmente dEle. Então, se entregue de verdade a esse Deus. Que você possa ter um tempo diferente com Ele. Eu mesmo, assim, quando eu fui para montar essa mensagem, uma pessoa falou algo assim muito interessante para mim. O Senhor está usando quem? E aquilo mexeu comigo. Como assim o Senhor está usando quem? Só está te usando. Não é assim, isso não é verdade. Se o Senhor está me usando, é porque eu correspondi a Ele. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E eu nunca tive vergonha de falar de Deus para ninguém. Mesmo não sabendo nada, eu lembro que eu falava assim para um professor sobre alguma passagem, eu falava assim, amanhã eu te trago, tá? Amanhã eu te trago a passagem, eu ia no Google. Misericórdia. Eu ia no Google, ou então eu vinha com o pastor Bruno, na época, e falava, olha, tá tendo um caso assim, me ajuda aí. Qual é a passagem que eu tenho que falar para essa pessoa? Por quê, né? Porque às vezes você não vai saber mesmo. Mas vai ter sempre alguém ali perto de você. Que, irmão, pode procurar o Thiago mesmo. Edu, Lucas, o outro Thiago. Só os fera, meu. Só os conhecedores da palavra. Vai nessa, né? Vai nessa, Gideão. Vai nessa. A Jaqueline, olha que bênção de irmã. Pensa numa irmã abençoada. Né? Então, gente, se você no momento, né, não sabe o que dizer, o Espírito Santo ele vai te dar estratégias para falar. Não fica achando que você não é um ninguém, que você não sabe, que você não pode. Você pode. É igual as células aí que estão para abrir. Eu não vou abrir porque eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo de falar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Dá vergonha na cara. Medo de falar? Pelo amor de Deus, irmão. Você é mudo? Você anda... Você não anda assim, pô. Tenho certeza que você deve ser um tagarela na empresa, com os amigos. Agora, falar que tem medo ou vergonha de falar da palavra de Deus? Uma coisa tão fácil de se falar. É só falar da cruz. Fala de Jesus. Fala de Jesus que as coisas mudam. Você vai mudar, você vai ganhar alguém falando de Jesus. Você não precisa ficar falando, sabe, Jeová Nissi, Senhor misericórdia, Jeová Rafá, e não sei o quê, né? Você não sabe nem o significado, porque você vai inventar moda, nem inventa moda, não vai falar essas palavras difíceis que você não sabe ainda. Não, vou começar falando de Apocalipse, você é louco. Misericórdia, irmão. Começa na simplicidade, que o Senhor vai te usar. Amém? Então fale de Jesus para os seus irmãos.
para sua mãe, para o seu pai, na simplicidade, porque o Senhor vai te usar. Ele vai te capacitar. Apenas abre a sua boca que ele vai te usar. E finalizando, então, eu vou finalizar aqui em duas passagens. 1 Samuel 17, 47 e 1 Samuel 16, 7. A 17, 47 diz assim: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Cara, que forte. Isso aqui é Davi, tá, gente, falando. Que forte. Quem é que concede a vitória? É Deus. Você às vezes pode estar lutando. E uma vez, acho que foi o Tiago que deu esse exemplo, ou foi o pastor Bruno, de estar em uma esteira. Achei interessante, acho que foi o Tiago. Você está numa esteira ali, tal, correndo igual um besta. E quando a esteira para, o que acontece? Você cai? Você volta para trás ainda. Porque se você estiver guerreando com a força do seu braço, você vai voltar para trás. Porque quem é que concede a vitória? É Deus. Ele diz que nós podemos todas as coisas em quem? É em você? Em quem, então? Naquele que nos fortalece. Então, para de ficar guerreando aí à toa. Converse com Deus, Ele vai te direcionar e vai te dar a vitória. Amém? E 1 Samuel 16, 7 diz assim, põe aí, Felipe. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, o que eu posso aprender? Vou falar de mim, o que eu posso aprender com isso aí? Eu, Dalila, não posso julgar ninguém, porque eu não consigo, né? Eu não tenho essa compreensão, eu não consigo ver como o Senhor vê. O Senhor, Ele te vê profundamente. Ele sabe que você pode vencer os seus medos. Ele sabe que você pode sair desse vício que te aprisiona. Ele sabe que Ele pode te usar no reino. Mas eu, Dalila, eu não posso ver assim. Eu só consigo ver essa capa, essa máscara, que é essa parte externa. Eu só posso falar daquilo que você é aqui agora. Mas é o Senhor que sabe quem você é de verdade. Às vezes nem você sabe quem você é. Mas o Senhor sabe, porque Ele te viu ainda no ventre da mãe. Ele te formou. Ele te viu ali, uma vez eu trouxe essa passagem, enquanto você ainda era um embrião. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não vê como o homem vê. Aquela pessoa na sua casa, ou o seu vizinho, eu tenho um vizinho assim. Um vizinho engraçado. Sabe o que eu acho interessante? Que ele trafica com uma Bíblia na mão. Que loucura. Que coisa louca. Você fala, como assim? É verdade, estou falando uma coisa que é verdade. Eu vejo praticamente todos os dias isso. Eu saio para ir trabalhar, está ele lá, usando a droga dele, com a Bíblia na mão. Quem sou eu para dizer que aquele homem não vai ser uma grande pessoa lá na frente? Apesar de que, olhando com o olhar do homem, você vai falar, esse cara aí, sem chance. Mas não, Deus vai trabalhar no coração dele. Assim como trabalhou no coração de todas essas pessoas que eu citei aqui, Luiz Hermínio, nós temos várias pessoas que teve exemplos fortes assim. Pessoas que ninguém dava nada, mas que o Senhor via muitas coisas. E o Senhor nos vê diferente. Amém, irmão? O Senhor tem
O Senhor vê algo especial dentro de você. O que você precisa é responder ao que Ele está te chamando. Então, se Ele está te chamando, começa a dizer diferente, começa a falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja eu na fraqueza, na tristeza. Quantas pessoas, gente, a gente tem visto aí sofrendo processos assim de tristeza de alma mesmo. E são pessoas que estão ali firmes na fé. Mas, irmão, a gente tem momentos na vida mesmo. Não se julgue porque você está passando por momentos de dificuldades. Existem pessoas passando por situações piores. Tem pessoas que falam: eu não sou digno de falar dessa palavra. Outro dia eu escutei uma pessoa falando isso para mim. Eu falei: o quê? Como assim? Não. Eu falei: não é assim não. Não é assim não, irmã. Nem tinha intimidade com a mulher, mas eu lasquei a paulada. Paulada no bom sentido, tá, gente? Falei mesmo. Eu falei: para com isso. Não sou digna, não sou digna. Eu falei: você é digna, sim. Você já pregou a palavra, menina, para com essas coisas. Pode ser bobo. E o pior que eu falo assim, brincando, mas no fundo, sabe? Vontade de pegar assim, sabe? Puxa assim. Onde você está com essa cabeça? É Deus que sabe do futuro que Ele tem para você, irmã. Acorda, desperta. Né? Então, para com esse negócio de que eu não posso, eu não sei falar, eu tenho um problema no casamento. É só você que tem problema no casamento, né? Você acha que o casamento é lindo e maravilhoso, né? Eu tenho esse filho rebelde. Nossa, só os seus filhos são rebeldes, né? Os filhos da vizinha, não. Os filhos pegam fogo. Coitada da irmã lá, Fernanda, tem 3. Tadinha da Fê. É fácil, Fê? Não é fácil. A vida não é fácil mesmo não, irmão. Então, para de achar que a vida está... acabou com tudo por causa que ou você está passando por uma dificuldade, ou porque os seus filhos são só pela misericórdia do Senhor. Para não falar outra coisa, né? Aquelas crianças que você fala: Jesus, porque tu me enviou essas crianças, Jesus? Tinha outros aí em cima não para me enviar? Misericórdia, Pai. Eu sou uma calmaria em pessoa, tu me envia essas crianças aqui, né? Mas, amém, gente. Então, eu queria deixar isso para vocês. Reflete aí nessas partes dos improváveis. Pense sempre assim: não chegou o tempo dos improváveis. Sempre foi os improváveis que o Senhor usou. Então, não é hoje. É hoje o dia dos improváveis. Não. Sempre foi os improváveis que o Senhor usou. Sempre foi pessoas que a sociedade não dava nada. Os fariseus, os mestres da lei, conhecedores da palavra, desprezava. Você não pode fazer nada. E o Senhor vai lá, faz essa pessoa converter mais de 3.000 pessoas. A sombra cura pessoas. Você vê aí Paulo. Gente, Paulo, um cara que perseguia a igreja. Assim, a gente vê Paulo, queria matar Paulo antes da conversão dele. Eu ia tramar a morte de Paulo. Santo Deus, está repreendido. O cara queria matar o povo. Você acha? Vou deixar o cara matar o povo? Vamos matar esse cara primeiro. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, olhou para Paulo, chamou ele, uma grande bênção. Paulo, pensa num homem que converteu aí multidões e converte até hoje. É só você ler as cartas que ele né, escreveu. Então, Paulo era um grande homem de Deus. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos orar, vamos finalizar. E não esqueçam de vir domingo, às 19 horas. Deus preparou uma palavra para nós maravilhosa. Amém? Amém? Amém. Olha, gente, não esquece, amanhã nós temos célula na casa do Michel Outramari. Eu vou levar pão de queijo. Vocês podem ir lá comer um pãozinho de queijo. E vai ter ali, olha, uma palavra cheia de poder. Eu creio também. Amém? Vamos orar, então? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade, Pai.
Obrigado, Senhor, por essa mensagem, Jesus, que primeiro falou comigo, Senhor, e eu creio que tem falado com os meus irmãos também, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha gerar, venha ser levada, Pai. Que as pessoas que aqui estão hoje possam, Pai, levar essa palavra para os seus amigos, possam levar, Pai, essa palavra àquele que está necessitando, Jesus. Eu te peço, Pai, assim como tanta história que eu falei aqui hoje, de pessoas que foi mudada a história, Senhor. Pessoas que eram desprezadas, rejeitadas, Pai. Pessoas cujo olho humano não podia dar nada, mas o Senhor via coisas que ninguém conseguiria enxergar, Pai. Que hoje, Pai, a gente possa sair com essa convicção que tem pessoas que não enxergam nada em nós, mas o Senhor enxerga muita coisa em nós, Pai. E que possamos, Senhor, te responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim para os meus vizinhos. Envia-me a mim para os meus amigos de trabalho, para o pessoal da faculdade, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Me usa da maneira que eu sou, do jeito que eu sou, Pai. Me modifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada um seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus e tome posse que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que você pode, através de você, converter os seus vizinhos, converter parentes, irmãos, amigos. Apenas pregue o Evangelho. Apenas fale de Jesus. Fale da cruz. Fale do Espírito Santo. Fale do amor. Em nome do Senhor Jesus. Fale da mudança. Fale de tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor em tudo. No nome do Senhor Jesus. Que você possa ser uma pessoa de fé. Alguém que vai olhar e falar assim: nossa, olha só. Olha quem ela se tornou. Olha quem ele se tornou. Não olhe porque é jovem. Não olhe porque você... mas eu sou jovem. Eu não sou casado. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não olhe assim não. O Senhor olha diferente para você. O Senhor, Ele quer encontrar em você um espírito adorador. Um espírito que se entrega. Um espírito que se comunica com o Pai. Em nome do Senhor Jesus, tome posse disso. Você é um improvável, mas alguém que o Senhor olha e fala: vou te usar. Vou te usar para expandir o reino. Vou te usar para falar do meu amor. Não tenha timidez. Seja usado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ele não vê como o homem vê. Ele vê o teu interior, Ele sabe quem você é. E isso já é o suficiente para você prosseguir, seguir em frente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite.